Senhor. Os irmãos estão recebendo uma parte de um livro. É um livro muito bom, bem sucinto, muito bom livro, sobre como era a vida e a Palestina no tempo de Jesus. Esse é um livro de... Tá certinho. Ele, na verdade, ele conta muito sobre absolutamente tudo. As questões relacionadas à economia, política, filosofia, educação, família. E aí eu pedi para que o Weber somente colocasse desse livro, eu só esqueci, me perdoe, eu só esqueci de colocar a origem, a fonte, mas isso eu passo para os irmãos, não tem problema. Inclusive os irmãos que quiserem, eu posso passar o livro todo. Ele é pequenininho, bem pequeno, ele tem 70, 80 páginas no máximo. Bem pequenininho, mas fala muito bem sobre a época de Cristo, tá bom? E é fundamental, deixei essa parte aqui que trata sobre a educação, o ensino superior na época de Cristo, para que os irmãos tivessem uma primeira noção, uma primeira visão, tá bom? Daquilo que vamos tratar hoje. E fica como material complementar. Material complementar. Em caso os irmãos... Obrigado, meu amor. Em caso os irmãos dão uma lidinha, é um material complementar muito útil. Não poderei utilizá-lo hoje com os irmãos, porque senão perderia muito tempo. E há uma série de outros fatos a realizarmos. Então, em casa, releia. E os irmãos que desejarem, eu posso passar na íntegra todo esse livro. Ele já faz parte do domínio público, então não há problema nenhum, não há crime nenhum e etc. E aí posso passar, e aí todos os outros capítulos, aqui é um capítulo, veja que não é grande cada um dos capítulos, ao contrário, é simples, sintético, e você tem um conhecimento muito bom do que verdadeiramente acontecia na época de Cristo, tá bom? Um conhecimento maravilhoso. Amados irmãos, vamos à segunda parte do nosso estudo. Nós estamos vendo juntos exatamente o quê? Nós estamos vendo sobre os anos de preparação. Jesus ele vai começar o seu ministério e é óbvio que ele passa por todo um período de 30 anos que a teologia chama de anos de preparação. Se fala muito pouco sobre ele. Nós vimos nas últimas aulas a quantidade de informações. E realmente a quantidade de informações dos 30 primeiros anos de Cristo é absolutamente insignificante, pequena, quase um nada em relação aos 3 últimos anos da vida de Cristo e principalmente em relação à última semana. E aí nós vimos todo um conjunto de fatos históricos que estiveram por trás disso. Estudamos na aula passada. Quem não pôde estar conosco na aula passada, ela deve estar, creio que até domingo, talvez, Éder. Amanhã já está nos grupos. E aí você que não pôde estar na aula passada, pegue a aula passada, junte com essa e vamos a fundo no conhecimento da palavra do Senhor. Bem, todos nós sabemos, e isso em decorrência até de tudo que nós já lemos até esse momento, que Cristo durante toda a sua infância foi uma criança absolutamente normal, um judeu normal do seu tempo, da sua época, e obviamente filho de Maria, e seu pai legal, seu pai adotivo, José, tinha por profissão a carpintaria.
tinha por profissão a carpintaria. José era carpinteiro. Eu só não sei se os irmãos conseguem se lembrar um pouco o que era a função de carpinteiro na época de Cristo. Guardadas as devidas proporções, você tem que pensar da seguinte forma. Um carpinteiro na época de Cristo fazia com certeza muito mais do que um carpinteiro hoje. Não denegrindo, não destruindo, não destratando o profissional hoje de carpintaria. Mas na época de Cristo as coisas eram muito mais difíceis, extremamente mais difíceis. Eu tive em minha casa um trabalho específico de carpintaria, fora todo o trabalho de carpintaria que envolve uma casa. Mas esse trabalho, nesse ponto, foi específico. Eu queria no meu quarto de estudos, ali no escritório, eu queria uma bem forte, mas bem forte mesmo, uma estante para comportar todos os livros que tem, né? E aí chamei um irmão da igreja, ele é um excelente carpinteiro, e ele me ajudou, fez tudo direitinho, fez com uma qualidade superior e etc. E quando nós fomos, irmãos, a madeireira, não me lembro que madeireira foi, mas uma madeireira destas aqui do Gama, tivemos o prazer de chegar, tão somente pedir a madeira já veio absolutamente completa, na dimensão que ele pediu, no corte que ele pediu, na forma que ele pediu, e no tipo de madeira que ele requereu para o serviço. E aí pegamos, pagamos, ele levou e ele foi recortar e ele foi fazer toda a estante. Toda a estante. Na época de Cristo, não era, entre aspas, com todo o respeito, tão mole assim, como que carpintaria fosse moleza. Nunca foi, nunca será. Na época de Cristo, a carpintaria envolvia uma gama de conhecimentos maiores do que hoje temos na carpintaria. Na época de Cristo, o carpinteiro ele tinha que, em primeiro lugar, ir à floresta. Ir à floresta. Saber direitinho da árvore Ruth. E entendendo a árvore que era necessário para o trabalho específico, primeiro o trabalho simples da vida dele, cortar a árvore. Deve ser muito simples cortar uma árvore, né? Deve ser tranquilo cortar uma árvore, né? Então, era necessário que o carpinteiro, Antônio, vivesse bem próximo de localidades bastante prodigiosas em matéria de floresta e árvore. Daí uma das explicações pelas quais alguns teólogos dizem porque José, que tinha que viver na Judéia, e de acordo com os mapas que ensinamos na aula passada, acho que você tem um mapa na mente até hoje. Só foi uma semana da aula passada para hoje, então deve estar na sua mente. A Judéia aqui embaixo, Samaria aqui no meio, que os judeus não gostavam de passar, e aqui em cima a Galileia. Aqui em cima a Galileia. E aí o que acontece? Porque José vem daqui para cá com sua família. Porque, ao que parece, a família de José era especializada no trabalho de carpintaria. E ali na Judéia, na região da Judéia, você não tinha tanta árvore disponível para o trabalho. E aí alguns autores, intérpretes e teólogos dizem que José vai e mora e funda a sua vida todinha. E depois que inclusive foge com Jesus e Maria, retorna, além do medo, ele abre realmente sua carpintaria aonde? Abre sua carpintaria ali em Nazaré, aonde você tem geograficamente uma região muito boa, com muita produção de árvores. Outros teólogos têm uma interpretação diferente. Eles dizem o seguinte:
José sai da Judeia e vai a Nazaré, com todo respeito a José e as irmãs que aqui estão, é por causa do rabo de saia mesmo, né? Apaixonado por Maria, doido por Maria, que é andar 300 e poucos quilômetros atrás da menina, não é verdade? Então, ou seja, uma mulher seria capaz de fazer isso com um homem. E é verdade também, não tem problema, né? Dizem que Maria era uma mulher bonita. Dizem que Maria era uma mulher bonita. Descrições sobre Cristo descrevem como um judeu nato, clássico, normal, mas muito bonito. Muito bonito. Então dizem que Maria era uma mulher bonita. E aí uma segunda explicação, porque José da Judeia me sobe e vai para Galileia atrás de Maria. A explicação mais correta que existe é da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que esse casal, após ter Cristo, ele retorna literalmente para Nazaré e para Galileia, porque ele, Jesus, seria chamado de Nazareno. Então essa é, com certeza, de todas as explicações possíveis, a mais correta. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus e a palavra de Deus tem que se cumprir. Ele desce para Belém porque estava na profecia: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és entre as menores de Israel, porque de ti há de sair o guia que há de reger Israel. Agora ele volta para Nazaré, obviamente porque em Nazaré deveria fixar a sua carpintaria e porque a palavra de Deus diz de forma muito clara que ele seria chamado de Nazareno. Muito bem. Amados irmãos, então, por motivo de profecia, ele vai para Nazaré. Mas por motivo econômico, ele abre sua carpintaria em Nazaré, porque ali se tinha muito de produção em matéria de árvores para que José pudesse trabalhar. Um segundo grande fato que nós queremos destacar é que na profissão de carpinteiro, além de ter que derrubar a árvore e ter que trazer a árvore na mão, falo isso por quê? Porque José era homem simples e pobre. A família José, Maria, Jesus eram tão pobres, que simplesmente quando foram a Jerusalém, como vimos semana passada, ao invés de levarem um novilho como gratidão a Deus pelo filho, levaram pombinhas, rolinhas, que era o fruto, era a oferta de quem não tinha dinheiro. E tiveram a misericórdia de Deus de receber a visita dos magos e terem recursos para passar o tempo que passaram fora de Israel, no Egito, e depois voltarem e abrir uma pequena carpintaria em o quê? Nazaré. Em Nazaré. E o mais interessante, obviamente, então o trabalho era braçal, ao extremo, braçal. E o que fazia um carpinteiro? Um carpinteiro, além de fazer o trabalho moderno hoje de carpintaria, ele também era engenheiro na época. A expressão carpinteiro abarcava o conhecimento completo de todos os fatos. Então, quem construía casas? Carpinteiros. Quem construía navios? Carpinteiros. Quem fazia todas as edificações de uma cidade? Carpinteiros. E, obviamente, quem também fazia os pequenos aprestos dentro das casas, como escadas, portas, janelas, obviamente o querido carpinteiro. O trabalho era quase todo desempenhado por carpinteiros. Havia uma importante indústria náutica ali na Galileia, porque você tem o mar da Galileia e ali você tem pescadores. Não se sabe se José também construía embarcações, mas alguns teólogos dizem que, em razão de Jesus conhecer a fundo tudo que transcorria em mares, em águas,
ao fato de Jesus ter parábolas relacionadas a todo o mundo marinho, talvez José também estivesse empenhado em momentos um pouco mais difíceis da construção civil, na construção marítima. E o mais importante, uma informação histórica fundamental que talvez tenha levado José a morar ali também em Nazaré. 6 quilômetros de Nazaré estava sendo fundada a cidade de Séfora, que era uma cidade fundada pelo próprio imperador romano, que mais tarde viria a ser Tiberíades, e era uma cidade onde estava se investindo muito dinheiro, porque seria uma capital muito grande ali em Nazaré. Tanto é que quando houve a destruição de Jerusalém, o Sinédrio passa a se reunir exatamente nesta cidade. E os irmãos sabem perfeitamente que onde tem investimento estatal para construção, ali do lado todas as cidades florescem. Nazaré também conseguia muitos dos seus recursos para os seus 15 mil habitantes, 20 mil habitantes no máximo, em razão de Séfora, que estava sendo erguida pelo grande César. Entendido isso, e dada todas as razões pelas quais José seria carpinteiro, seu filho não tinha escolha. Seu filho também seria o quê? Carpinteiro. No documento que você recebeu, nesta pequena página, você em casa vai ler que a educação relacionada ao judeu até os 4 anos, alguns teólogos dizem 3 anos, tá? Até os 4 anos ou 3 anos era por conta absoluta da mãe. A mãe cuidava da criança. A partir dos 3 ou 4 anos, dependendo do teólogo que você seguir, a partir desse momento, quem cuidava completamente da criança, se fosse homem, era o pai. E se fosse mulher, era a mãe. A menina era criada para o casamento, para a vida do lar e para a vida em comunidade. O menino era criado na profissão do pai, para que quando tivesse 12 anos já pudesse trabalhar, aos 15 anos já pudesse se sustentar e no máximo com 18 pegar e casar com uma menina que aos 12 anos já estava pronta para o casamento. Então a idade era de 4 até 12 anos, você prepara a tua menina para o casamento. Tanto é que se admite que Maria, quando foi desposada por José, tinha entre 14 a 15 anos. 14 a 15 anos. E aí a menina parte para o casamento. O menino, então, aprende a profissão com o pai. E aprendendo a profissão com o pai, em casa você pode ler, não tem problema. Aqui não temos tempo, mas em casa dá para ler. Aprendendo a profissão com o pai, ele aprendia também a Torá, os 5 primeiros livros. 5 primeiros livros. E aí é óbvio que ele poderia participar da sinagoga, ele poderia ler a palavra de Deus na sinagoga, ele poderia, se tivesse um pouco mais de conhecimento, falar na sinagoga e, obviamente, aos 12 anos, ele passaria por aquele teste que Jesus passou, como vimos na semana passada, para saber se a criança sabia realmente da Torá, e aos 12 anos começava a maioridade civil do menino. Maioridade civil do menino, como estudamos na aula passada. Agora, a grande questão que se coloca é, os meninos que mais se destacavam nesta investigação da Torá, eles eram, os meninos que mais se destacavam na Torá, eles eram separados em Jerusalém, e eles eram destinados às escolas superiores. E aí ficavam aos pés dos grandes rabinos, Nós não sabemos o motivo pelo qual. Agora refrescou. Que maravilha. Né? Nós não sabemos o motivo pelo qual Jesus não foi
literalmente seguro pelos doutores da lei, porque ficaram até confusos, absolutamente confusos com tudo que Jesus falava. Não se sabe o motivo pelo qual, né? Mas cremos que por determinação de Deus, ele volta então com a sua família. Depois de José e Maria terem perdido Jesus por 3 dias, ele retorna com sua família. Os melhores ficam, e dos melhores, dentre os melhores, você tem aqueles que vão para o nível superior e vão estudar aos pés dos grandes rabinos. Aqui estão as 2 grandes escolas também, você vai ler em casa. Quem falou disso nos comentários foi pastor Cícero. E aí você fica ali até se tornar um doutor da lei. Dali você pode ser escriba, você pode ser doutor da lei, você pode ser um futuro mestre e assim por diante. Então, Jesus, ele retorna e ele tem o mesmo destino de todos os meninos que não foram classificados no vestibular da época. Tendo passado em primeiro lugar no vestibular, tendo sido um dos maiores meninos do seu tempo, Jesus volta e vai agora aprender a profissão do seu pai, carpinteiro, vai ser como seu pai, carpinteiro, e vai trabalhar na carpintaria até os 30 anos de idade. Por que até os 30 anos de idade? Porque Jesus veio para também desempenhar a função de sacerdote. Inclusive, ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque. E veremos isso quando estivermos em Hebreus, na nossa leitura diária. E a lei diz que, para desempenhar a função de sacerdote, só é possível a partir dos 30 anos de idade. Como Jesus veio para cumprir toda a lei, aos 30 anos, ele deixa sua família e ele segue para exercer sua função sacerdotal. Profeta, você poderia ter a presença de profeta desde crianças profetizando até, me desculpe irmãs falarem isso, até mulheres profetizando. Tá? A mulher era muito discriminada e recriminada. Então Jesus, durante sua vida inteira, como profeta, sem nenhum problema, poderia ter desempenhado independente de uma idade. Ok? E como rei, ele é sempre eterno rei. Então, por isso, ele trabalha até os 30 anos com sua mãe. Com seu pai, perdão. Irmãos, por que ele fica até os 30 anos? Porque, segundo cálculos de grandes homens que estudam a palavra de Deus, era o tempo para o seu segundo irmão. Aí ninguém sabe se o segundo irmão era Judas ou José. Nós sabemos que Jesus teve 4 irmãos. Agora, não se sabe ao certo se após Jesus veio Judas ou se após Jesus veio José. Ok? Se após Jesus veio Judas ou veio José. O que se sabe é que provavelmente talvez tenha sido Judas. Inclusive quem escreveu uma carta e que está registrada no Novo Testamento. Então Jesus espera seu irmão ter as mesmas habilidades dele, porque nessa época se crê que seu pai já havia morrido e aí ele tem que assumir a casa. E quando Judas ou José chegam à mesma habilidade e a família então tem condições de sobreviver, mesmo que de forma simples. Era uma família muito pobre, mas que trabalhava com tanto afinco que nunca foram feitos escravos. Se lembra de domingo de manhã? Uma das possibilidades de se tornar escravo era ficar devendo. Se tinha alguém que não devia na praça, era José. Se tem alguém que aprendeu a não dever na praça, foi Jesus. Tanto é que quando sai e deixa a sua família sob a responsabilidade dos seus irmãos, todos eram também carpinteiros, trabalhadores inteligentes
E não ganhavam muito, ganhavam para o dia a dia. Para o dia a dia, Juraci. Mas nada de muita coisa. Ganhavam para o dia a dia sem dívidas altas a ponto de se tornarem escravos. E louvado seja o nome de Deus, nosso grande Senhor e Pai, pela vida de José. Porque o trabalho na carpintaria, se começava difícil, o desenvolvimento dele era muito difícil. Ou você pensa que na época de Cristo já tinha serradeira elétrica? Irmãos, era na mão. Os instrumentos eram todos feitos à mão. E além de um carpinteiro se destacar de forma muito grande na construção de casas, navios, pequenos edifícios, o trabalho para a agricultura passava todo pelo carpinteiro. Por quê? Pás, arados, carroças, rodas, até jugos eram feitos por intermédio dos carpinteiros. Então era uma profissão relevante e que, infelizmente, não valorizada, dava só o dinheiro para o pão de cada dia. E aí eu paro e penso com os irmãos o seguinte: se Jesus então foi este carpinteiro, que a Bíblia diz, porque se você pegar comigo, você verá que em Marcos todo mundo se admira da inteligência de Jesus, porque quando ele sai de Nazaré, a vida inteira dele é em Nazaré, irmãos. Em Nazaré. Quando ele sai de Nazaré, que ele começa o seu grande ministério, ele vai a Jerusalém, tem a primeira vez que ele faz a limpeza no templo, depois é que ele faz a segunda limpeza, aí ele retorna. Quando ele retorna à sua terra, irmãos, todo mundo ficava assim, ué, mas de onde vem tanta sabedoria, tanta graça e poderes e milagres? Não é esse o Nazareno? Não é filho do carpinteiro? Não é ele o carpinteiro? Abra comigo em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Olha que interessante. E partindo dali chegou à sua terra. Qual era a terra de Jesus? Nasceu em... Mas era Nazaré. Incrível, né? Chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouviram, se admiraram, dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como é que se faz maravilha com suas mãos? Por que todo mundo perguntava isso? Porque não era de se esperar de um carpinteiro? Tamanha graça e tamanha intelectualidade. Não era de se esperar. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E seu irmão Tiago, e José, e Judas, e Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E se escandalizaram nele. Aí é que ele vem e diz, realmente, profeta na sua terra não tem honra mesmo. Deixa eu caminhar e deixa eu realizar a minha obra. Então veja, por um texto como esse, Jesus é chamado de o carpinteiro. Então Jesus tinha fama. Jesus era um bom profissional. Jesus era um trabalhador de primeira. Jesus era um carpinteiro de primeira. Era conhecido em sua cidade. E quando ele voltou realizando o que tinha que realizar, ninguém acreditava que era o mesmo carpinteiro que fechou a carpintaria e foi para o ministério. Ninguém acreditava. Tanto é que identificaram ele e seus irmãos. Amados irmãos, o que a carpintaria fez com Cristo? Eu estava essa semana pensando e perguntando a Jesus. Ele fala com a gente, viu? Ele fala. Na sua palavra ele fala. E eu costumo perguntar para Cristo e ele costuma me direcionar aos textos bíblicos. Eu acho interessante isso. Não é uma voz,
Eu ainda não tive esse privilégio, vou ter. E também tenho muito medo de vê-lo, porque normalmente quem o vê treme as pernas, cai como morto, né? É sempre essa descrição. Se ele quiser aparecer para mim, pode aparecer em sonho, Jesus, não tem problema. Estou te dando a dica, hein, Cristo, não tem erro. Mas eu estava conversando com Cristo, meu mestre, e eu estava perguntando, por que carpinteiro? Por que carpinteiro? Tanta profissão, assim, com todo respeito aos carpinteiros, tanta profissão melhor. Por que carpinteiro? O que deu em Deus para escolher José? Já sabemos, homem justo, honesto e temente a Deus. Mas tinha que José ser carpinteiro? Como é que a carpintaria trouxe consequências em Cristo? A carpintaria, irmãos, foi a escola que Deus escolheu para preparar seu filho. Só tem uma pergunta a fazer. Eu não sei a resposta dela. Havia alguma coisa que Cristo precisasse aprender? É uma das 500 mil que eu farei para ele no céu. É uma dessas. Hebreus diz que ele precisava aprender a obediência, se sujeitando aos seus pais. Mas ele não foi obediente, tomando a forma humana e indo até a cruz? Que conhecimento é esse? Interessante, né? Fica para a gente pensar durante a semana. Mas a carpintaria foi a escola que Deus escolheu para ensinar seu filho. Para ensinar seu filho. Em primeiro lugar, como carpinteiro, Jesus não poderia sair de outra forma senão um Cristo humilde. Um Cristo humilde. Irmãos, a carpintaria, não obstante ser uma das mais importantes profissões no seu tempo, era com certeza uma profissão desempenhada pelos humildes. Quem depois quiser o livro inteiro, de 80 e poucas páginas, eu passo para os irmãos, disponibilizo, até pelo Zap. E você verá em um dos capítulos deste livro que existiam várias classes sociais. E adivinha onde estava o carpinteiro? Chuta onde estava o carpinteiro. Reis, sacerdotes, na classe mais baixa. Tadinho do carpinteiro. Então, a carpintaria, apesar de muito necessária, ela não tinha um rendimento econômico muito alto. E daí a carpintaria nos trouxe para a história humana um Cristo humilde, fazendo com que ele, olha que fantástico, desempenhasse exatamente 85% do seu ministério entre os humildes. 85% do tempo de Jesus é nas classes desfavorecidas, pobres, humildes e desvalidas. 85%. Quer ver que coisa linda? Dedicação de Cristo aos humildes. A dedicação de Cristo sempre foi à humanidade através de dois meios. Ou por sua sabedoria e ensino, ou por seus milagres. Milagres. Vamos juntos? Em primeiro lugar, em matéria de milagres, abra Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Em Lucas capítulo 23, nós temos uma passagem fantástica. Pede para a Adriana demorar um pouquinho hoje mais, tá? Ela me ajuda e tal. Vamos lá. Lucas capítulo 23, achou? Vamos juntos? Achou? Aqui Jesus está perto de morrer e é recebido por Pilatos e Herodes. Pilatos e Herodes.
Leiamos juntos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado esse pervertendo nossa nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo, Cristo, é o rei. Quanta mentira junto, né? Numa única frase. E Pilatos perguntou, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondeu: tu dizes. Jesus era fantástico. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa nesse homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar de Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, aí Pilatos: o problema não é meu, é de Herodes, porque Herodes era o tetrarca que estava governando o quê? A Galileia. Ele, Pilatos, governava a Judéia. Aí Pilatos tentou empurrar o problema para quem? Herodes. Olha que interessante. Remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Versículo de número 8. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito desejado vê-lo e ouvir dele muitas coisas, e esperava lhe fazer algum sinal. Quando você estiver lendo Marcos e Lucas, Herodes ficava o tempo inteiro: ei, onde é que está Cristo? Herodes era um dos que mais queria ver, ouvir e entender Cristo. Herodes chegava até o ponto de dizer: mas o que está acontecendo? Eu matei João Batista. Será que João Batista ressuscitou? Que a fama de Cristo era tão grande que Herodes queria vê-lo. Agora, esse versículo é fantástico. Herodes, ao ver Jesus, se alegrou, porque finalmente estava na frente dele o tal Jesus. E ele queria ouvir dele muitas coisas e esperava que fizesse algum quê? Sinal. Aí Herodes interroga. Mas Jesus nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grave veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Diante de Herodes, o Todo-Poderoso da Galileia, ele não falou nada. Ele não ensinou nada. Ele não disse nada. Diante de Herodes, que queria ver sinais, um único sinal, nenhum foi feito. Mas se lembra da conversa dele com a mulher samaritana? Se lembra? Se lembra que ele ao meio-dia se senta com uma mulher, conversa com uma mulher, traz uma das mensagens mais fantásticas do Evangelho até hoje ditas? Se lembra quando ele ensinava a multidão? 90% da multidão era de quem? Gente que não tinha onde cair morto. Se lembra para quem ele dividiu pães? E com 5 pães e 2 peixinhos, alimenta exatamente mais de 5.000 homens. E depois mais de 4.000 homens. Você se lembra do nome de alguém que Jesus curou? 80% deles não tem nome. 80% deles não tem sobrenome. 80% deles não tem CPF. O Cristo que cresceu entre os humildes como carpinteiro, viveu 85% do seu ministério para ensinar e para trazer milagres entre o quê? Os simples e os humildes. Não nesse texto, mas no texto de João 18, referente a esse fato, Pilatos quer conversar com ele. Pilatos quer indagar as coisas para ele. Pilatos chega ao ponto de dizer o que é a verdade. Jesus se cala.
Jesus se cala. Mas para os simples, ele olhava e dizia: eu sou a verdade, o caminho e o quê? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Sim, ele tinha que ser um carpinteiro, porque os grandes e nobres nada queriam com Deus. Os grandes e nobres nada precisavam aprender. Os grandes e nobres médicos tinham para sarar suas enfermidades. Ele tinha que ser um carpinteiro para entender o que é humildade, entender o que é dificuldade, entender o que é limitação e desenvolver exatamente aquilo que está na profecia. Em Isaías, entre os pequenos ele esteve, entre os insignificantes ele foi contado. No meio daqueles que nada eram, o rei estava, para simplesmente com seu ensino, com sua graça, com sua misericórdia, com seu poder, fazer dos que não são algo em confusão àqueles que tudo eram. Esse é o Senhor. Ele tinha que ser carpinteiro. Em segundo lugar, irmãos, obviamente, então, em primeiro lugar, porque Deus queria alcançar, em primeiro lugar, os pequenos, os humildes, os jogados, os desesperados, os arrebentados, e fazer destes um grande exército. Mas, em segundo lugar, ele tinha que ser carpinteiro, porque no seu ministério haveria necessidade de alguém com complexão física forte e vigorosa. Jesus não poderia ser o loirinho, fraquinho, mortinho, pequenininho, magrinho dos quadros. Para desempenhar o que ele tinha que desempenhar, ele tinha que ter físico musculoso, forte e avantajado. Primeiro, em razão do livro de Marcos, que já lemos, e muitos estão lendo e relendo, lendo e relendo. É incrível como é Marcos. Ele faz uma coisa e depois vai fazer outra, e depois vai fazer outra, e depois vai fazer outra. E quando você olha a geografia, a distância de uma coisa para outra é enorme. Ele tinha que ter muito físico e muito fôlego físico para sair de um canto para outro, para andar como andou, para realizar o que realizou, para fazer o que fez. E realizar o que realizou, ele tinha que ter muita força física. Leia Marcos, você vai se impressionar com esse homem. Quando ele cai para dormir, ele dorme mesmo, porque estava mais do que exausto. Mas tem uma passagem que eu acho fantástica, para você ver como ele precisava ter muita força física. Abra comigo, por gentileza, em João capítulo 8. João capítulo 8. Olha que interessante. Quando você pega João capítulo 8, que simplesmente Jesus é apanhado de surpresa por uma turma que queria arrebentá-lo. Eles disseram: é hoje que a gente apedreja ele. Pegaram uma mulher que estava em flagrante adultério, levaram para ele. Porque se Jesus, como era conhecido, o amoroso com os pequenos e pobres e desvalidos, se Jesus defendesse essa mulher, ele apanhava com ela. Agora, se Jesus mandasse apedrejar como estava na lei, aí cadê as grandes pregações de amor dele? Jesus sai da encrenca, como os irmãos sabem, né? Quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Foi todo mundo embora. Ele olha para a mulher: não peques mais. E aí, revoltados, vieram conversar com Jesus, porque Jesus teve um discurso meio pesado a partir do versículo 12. E aí Jesus fala que é o Filho de Deus, Jesus fala que ele é o ungido de Deus, Jesus diz que ele é o Senhor.
E a judeusada Rubão ficou revoltada. Rubão, a judeusada chegou num ponto de dizer: filho de Deus você? Filho de Deus somos nós. Você é filho de prostituição. Você acha que a gente não conhece a tua história, não? Você acha que a gente é besta como José? Maria engravidou. Tu é filho de prostituição, rapaz. Nós é que somos filhos de Deus. Tu és filho de prostituição. Rapaz, Jesus, dá uma nesses pobres. Jesus, através do conhecimento deles, arrebenta todos eles de cima a baixo, que eles quiseram matar Jesus. E como é que termina o texto? Vamos para o último versículo? Último versículo de João 8. Em casa você lê João 8, é muito interessante. O último versículo de João 8 diz assim: então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se, saiu do templo, passou pelo meio deles e assim o quê? Primeiro, tem que ter fôlego. Era muito judeu. Tem que ter força para passar no meio deles. Tem que ter habilidade para se ocultar. E não foi a primeira vez que Jesus fugiu, não. Você se lembra daquele texto que está, inclusive, em Lucas capítulo 4? Se não me falha a memória, vamos para Lucas capítulo 4. Ele chega na sinagoga, ele abre o livro de Isaías e ele diz: olha, hoje se cumpriu esse texto. Hoje se cumpriu, é o 29, isso. Aí, olha o 29, muito obrigado, era Lucas 4 mesmo. E levantando-se, o expulsaram da cidade. Mas não é só expulsar não, o judeu gosta de matar. E o levaram até o cume do monte da cidade, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando no meio deles, retirou-se. Você acha que foi assim? Ó, meu amigo, por gentileza, com licença. Por obséquio, me deixe passar. Por obséquio, eu tenho que fugir de vós, ok? Eu tenho que fugir de vós. Vós não me conheceis. Eu tenho que fugir. Foi assim? Se Jesus não tem um físico forte, ele não vai. Então, era necessário ele ser carpinteiro para poder aguentar toda a pressão física dos seus 3 anos de ministério. Agora também era preciso ele ser carpinteiro para entender o que era simplicidade. Simplicidade. Ele nasce numa estrebaria, ele cresce numa cidade simples, ele tem pais que, tadinho, não tem condições de levar uma novilha no dia da sua apresentação, e ele simplesmente é homem que cresce nessa simplicidade, trabalha junto com essa simplicidade, e ele não tem problema nenhum de viver como os pobres viviam. Vou lhe dar 2 exemplos disso. Em primeiro lugar, Lucas 8. Lucas 8 é fantástico. Lucas 8 fala o que nenhum mestre ou rabino de Israel gostaria de ter no seu currículo. Se hoje não é fácil homem ser sustentado por mulher, por causa do ego, na época de Cristo, então, olha o que diz Lucas 8, versículo 1. E aconteceu que depois disso, andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíam 7 espíritos, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os serviam com suas o quê? E não tem problema quando o dinheiro das mulheres que o serviam
acabava, ele não tinha problema nenhum. Ele entrava no campo alheio, como qualquer pobre da sua época, e colhia espigas, colhia frutos, colhia o suficiente para comer. Jesus era tão rico que na hora de pagar o imposto de renda, ele chega para Pedro e diz, vai e pesca. Você vai achar um estáter. Aí você paga já o imposto por mim e por você. Tá ok? O pastor Elias me lembrou. Ou tinha milagre, ou não tinha dinheiro. Glória. Fantástico. Sério, irmãos. Por exemplo, a passagem exata de sustentado por mulheres, Lucas 8 aqui, Marcos capítulo 2. Vá para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo 23. Em Marcos 2 e 23, quando todo mundo no sábado estava só para o sabá, e chegava em casa, já tinha toda a comida, tudo direitinho, Jesus não tinha comida não. Olha o que aconteceu. Versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vede, porque eles fazem isso no sábado? Não é lícito. E ele disse-lhes, nunca lestes o que fez Davi? E aí vem todo aquele texto que nós já conhecemos. Você sabia que a lei mosaica dava direito a você pobre, você viúva, você órfão, de entrar na terra alheia depois que o Senhor da terra permitisse? Aí você entrava e você não ia colher o que havia de melhor, porque os empregados do Senhor já tinham colhido o que havia de melhor. Você ia colher do que sobrou. Do que sobrou. Foi assim que Boaz encontrou Ruth. Boaz viu aquela pobre senhora colhendo, né? E aí Boaz olhou, tadinho desta senhora. E foi e resgatou, né? E resgatou. Muito bem. Olha que interessante. E dessa senhora veio Cristo. Gente, Cristo, vida simples. Tinha onde dormir, beleza. Não tinha onde dormir, não tem problema, a gente dorme. Entendeu? Tem casa com banhinho, ótimo. Tem casa sem banho, não tem problema. Agora, é óbvio que ou você cresce numa vida como essa, de limitações naturais, ou você enlouquece. Ou você enlouquece. Ele tinha que ser um carpinteiro. Porque Cristo tinha que ser realista. Cristo tinha que ser realista. É interessante como os ricos e nobres vivem numa bolha estranha de existência. Estranho. Você olha assim alguns costumes, algumas manias, algumas formas de existir, você diz, meu Deus do céu, esse cara está pensando, está vivendo onde? É de outro mundo. É de outro mundo. Eu numa audiência um dia, eu era estagiário, e aí eu vi alguém que tinha uma posição muito elevada, dizendo assim, mas não é possível que o senhor só tenha uma única refeição por dia. Isso é impossível. O Brasil é um país próspero. Tem dinheiro para todo mundo. Trabalhando consegue. Então tá, vá trabalhar. Depois de 60 anos de idade, após 3 infartos, e os 2 filhos mais velhos ter passado a mão na sua empresa. Vive numa bolha, não é? Vive numa bolha. Jesus tinha que ser realista. Absolutamente realista.
há dois textos, dentre os vários, que eu poderia destacar, mas há dois que são interessantes. Lucas 13. Lucas capítulo 13. Em Lucas capítulo 13, chegou a notícia para Cristo que Herodes queria prendê-lo. Herodes queria prendê-lo. Lucas 13, versículo 32. Lucas 13, versículo 32. 31 começa dizendo: naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E Jesus respondeu: ide e dizei àquela raposa que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje, amanhã, no terceiro dia, sou consumado. Ou seja, Jesus estava dizendo, ó, vai dizer àquela raposa que se ele pensa que tem poder, ele é um nada. Eu tenho domínio na minha vida. Ou seja, Jesus estava dizendo, no dia que eu quiser, eu sou preso. No dia que eu quiser, eu morro. No dia que eu quiser, eu ressuscito. Mas ele chamou Herodes de quê? Engraçado, o fariseuzinho safado, né, malandro, chega. Olha, Jesus, Herodes quer te pegar. Aí Jesus discernindo o coração, vai lá, você que é jogo duplo, você que é X9, você que é malandro, você que não vale nada, tá aqui, tá lá, aumentando, vai lá, tu que tem acesso aí, e diz aquela raposa. Céu é céu, inferno é inferno. Olho é olho, pedra é pedra. Realista. Realista. Absolutamente realista. Para você ter uma ideia, meu amado irmão, na maioria das parábolas e ensinos, Jesus pegava o dia a dia, a realidade bruta, que ele tinha que conhecer para trazer as verdades espirituais. Abra Mateus, capítulo 7. Desculpe hoje o horário, tá bom? Mateus capítulo 7. Olha que interessante o versículo de número 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Todo mundo sabia o que era argueiro e todo mundo sabia o que era o quê? Trave. Quando ele diz, eu sou o bom pastor, quando ele diz, eu sou a porta, quando ele diz, eu sou o caminho, quando ele diz, eu sou a verdade, quando ele diz, vocês são minhas ovelhas, ele se utilizava de dados absolutos da realidade para transmitir as grandes verdades espirituais. Ou ele era carpinteiro, ou ele não tinha acesso a todas estas grandes verdades. Porque quem está no trono, pouca coisa sabe da verdade. Foi por isso que Roboão perdeu o povo. E por fim, Jesus tinha que ser carpinteiro, porque ele precisava ser paciente. Irmãos, trabalhar com carpintaria não é do dia para a noite, principalmente na época de Cristo. Fazer os móveis, acertar os móveis, colocar os móveis na devida dimensão, trabalhar da matéria bruta até o produto acabado, muita paciência. E essa paciência foi fundamental, porque senão ele tinha matado os 12. Ele tinha matado os 12. Assim como ele já teria matado eu e você, né? Se ele não continuasse paciente. Por isso que ele hoje está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Vou lhe dar só um texto muito interessante. Em casa você vai ler Lucas capítulo 9. Gente, esse texto é fantástico. Quem inclusive analisou para a gente, eu acho que foi 2 Lucas 9, foi o próprio diácono Lucas de Fortaleza. Eu vou explanar o texto de uma forma diferente da que ele explanou. Vamos juntos. Em Lucas 9, do versículo 1 até o versículo 6, Jesus chama os discípulos que estão impressionados com ele e diz, agora eu estou dando poder para vocês, sai, prega o evangelho e faz tudo o que eu faço. E eles saíram, pregaram o evangelho, faziam tudo o que Jesus fazia e voltaram.
tão poderosos, tão cheios de si, que se esqueceram quem era e quem tinha dado poder. Olha que interessante. Jesus estava começando o treinamento dos 12 para depois, no momento em que ele saísse de cena e estivesse no céu, os 12 continuavam. Aí você tem, obviamente, aqui a descrição de que Herodes queria conhecer Cristo de todo jeito, do 7 ao 9. E aí eles vêm para a primeira multiplicação dos pães. Era para ter caído no normal com a multiplicação dos pães, né? Venhamos e convenhamos. Tá, eu compreendo os discípulos. Sabe o que é você nunca ter visto aquilo, ver o seu mestre fazer tudo aquilo, e de repente o mestre olhar para você, Jeremias, e dizer, ó, agora é você que vai fazer. Tá falando sério? É. Aí você vai e faz. Sabe o que é cego ver, coxo andar, demônios serem expelidos? Agora, quando eles voltam, que eles têm um primeiro problema na frente, que é alimentar a multidão, não conseguem. Deveriam, com esse primeiro problema, cair na real e entender, peraí, o poder é dele, o poder é de Cristo. E foi Cristo que multiplicou. Aí, Jesus pega e conversa com os discípulos. Estão dizendo que eu sou o quê? E vocês? Aí Pedro diz, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí, Claudentino era pra, de novo, não é? Tanto é que foi que Pedrão disse, não, morra não, Jesus, morra não. Jesus disse o quê? Para trás de mim o quê? Porque era a segunda vez que Jesus ouvia essa proposta de Satanás. A primeira vez que ele ouviu essa proposta, não morra para virar rei, foi lá na tentação. Você não precisa morrer, eu te dou todos os reinos se você... Aqui Satanás usa Pedrão. Por isso que Cristo diz, para trás de mim, Satanás. Aí o que é interessante, aí os outros deveriam baixar a bola, né? Peraí, se o diabo usou Pedrão, pode me usar. Tinha que baixar a bola, né? Meu Deus do céu. Aí ele pega, sobe com 3 discípulos, passa pela transfiguração. Aí os 3 de novo. Mas quando ele desce, do versículo 37 até o 45, os discípulos todinho estão tentando expulsar um demônio e não conseguem expulsar o demônio. Aí o pai do menino diz assim, ó, eu estou pedindo para você agora, Jesus, porque eles não conseguem. Era para baixar de novo a bola, não era? Mas olha que fantástico. Olha a imediata descrição verinha que vem no 46, 47, 48. Eles estão entre eles, caminhando com Cristo e perguntando quem deles seria o maior. É fantástico, né? Irmãos, a gente tem que ter a misericórdia de Deus mesmo, né? Quem deles deveria ser o maior? Jesus pega e dá uma cortada maravilhosa. Disse, ó, vá se fazer com uma criança. Que vergonha na cara. Para ver se baixa a bola. Baixou? Chegaram perto de Jesus, ó. Encontramos ali uns pilantra que não estão aqui com nós, fazendo o que nós está fazendo. Ó Jesus, já chegamos e já impedimos e o pau cantou. Jesus diz, meu amigo, pode deixar. Quem está comigo está juntando, não está espalhando. E o ego era tão pequeno, que Jesus disse, agora nós vamos a Samaria, vamos dormir, e aí vamos para Jerusalém. Quando os samaritanos souberam que Jesus só ia passar uma noitezinha, e que ia embora, disseram, ah não, assim não, então não vai ficar aqui não. Aqui não. O que Tiago e João falaram? Deixa com nós, Jesus. Quiser, a gente pede, vai descer fogo, que nem com Elias, vai descer fogo, vai consumir os samaritanos tudinho. Aí Jesus tem que terminar
explicando para esse bando de maluco no 59. Para esse bando de seres 59 não, 56. 55. Voltando-se, porém, disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Só um carpinteiro que trabalhou uma vida inteira fazendo, e às vezes dava errado, tinha que recomeçar, e depois refazer, e ter calma, poderia ter tamanha calma com todos os discípulos. E olha que Jesus ainda disse: não terminei o trabalho com vocês não. Ainda vem o Espírito Santo. Ainda vem o Espírito Santo, porque eu tenho que terminar muita coisa lá no céu. E ele vos ensinará tudo e vos preparará. Só um carpinteiro. Então, Cristo precisava sim desta escola. Precisava. E louvado seja Deus Pai, que escolheu direitinho quem seria o pai legal de Jesus e a profissão a ser desempenhada. Louvamos então a Deus, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Amados irmãos, aqui terminam os anos de preparação e no nosso próximo encontro nós vamos estudar o ministério de Cristo. Tá bom? Passo a passo, fase a fase. Não será tão prolongado, será um pouco mais rápido. Trarei os dados para os irmãos entenderem a sequência histórica, porque já termino o estudo de Lucas e de João, e aí nós temos que entrar nas cartas. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela felicidade que nós temos de estar em tua presença. Eu sei que a tua palavra foi lida, entendida, discernida. Obrigado, Senhor, porque como carpinteiro, tu fostes um Cristo absolutamente humilde. Como carpinteiro, o mundo conheceu um Cristo trabalhador e absolutamente forte. Como carpinteiro, todos vimos um Cristo simples. Como carpinteiro, um Cristo realista, mas acima de tudo, um Cristo paciente, que antes trabalhava com madeiras brutas e as transformava em lindos edifícios ou móveis. E agora trabalha com o que há de mais difícil na humanidade, corações. E nos transforma à sua imagem. Portanto, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque, como grande carpinteiro, tu conheces que tipo de árvore eu sou, que tipo de raiz eu tenho, que tipo de ramos e frutos eu posso dar. Como carpinteiro, tu, ó Deus, Senhor de todas as coisas, tem poder para me arrancar dos solos arenosos e perigosos e absolutamente pecaminosos onde eu existo. Como carpinteiro, tu tens o direito, ó Deus, de partir cada ramo, cada caule, cada flor, cada fruto e me transformar para a tua glória. Ó Senhor Deus, Senhor precioso, continua teu bom trabalho na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. E abençoa-nos sempre, ó Deus, até chegarmos à estatura de
varão perfeito, como tu és. Muito obrigado, ó Deus, por todas as coisas. Nós te louvamos e te engrandecemos. Amém e amém. Glória a Deus.